De volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco mais sobre o Legislativo Estadual. Hoje é dia 1º de agosto de 2023. Os trabalhos são retomados na Casa de Tavares Bastos. Eu falo sobre a Assembleia Legislativa de Alagoas, que a partir das 4 da tarde de hoje retoma aí as discussões importantes para o Estado. São decisões que são tomadas e têm uma direta relação com as questões econômicas e sociais de Alagoas. E quem está conosco é o deputado estadual, doutor Vanderlei. Deputado, antes de mais nada, um bom dia, muito obrigado por nos atender. Voltando aí aos trabalhos, e a expectativa é muito grande aí para o segundo semestre. Pois é, Elias, a Assembleia cumpre um papel importante, né, que faz as demandas legislativas, né, a interlocução com a sociedade, né, e a interlocução com o Poder Executivo, que é quem faz as coisas andarem, né. Essa primeira legislatura, com muitos novatos, entre eles eu me incluo, né, foi de muito aprendizado, mas muito produtiva, nesses primeiros 6 meses desse primeiro ano, dessa legislatura, né. Nós temos uma boa convivência lá, temos aprendido muito com os mais antigos, né? E levado um pouco da minha experiência, né? da sociedade civil, que é onde eu militei e ainda milito, né? Principalmente na área de saúde. Pois é, doutor, o que é que a gente pode elencar aqui como atividades que foram importantes, desenvolvidas pela Assembleia Legislativa? Hoje, por exemplo, o governador lança um programa de águas lá no Palácio República dos Palmares, mas a gente sabe que antes o Legislativo teve que dar aí a sua contrapartida, né, que foi a aprovação aí da contração do empréstimo junto ao Banco do Brasil. Isso tudo é para que as pessoas tenham uma ideia, né, da necessidade do Legislativo. É importantíssimo, Elias. E a gente tem uma boa convivência com o governador Paulo Dantas, né, porque nós temos uma bancada muito grande do MDB, né, 14 deputados, né, e participamos da eleição do Paulo Dantas, participamos da formulação do programa de governo dele, então é natural que essas coisas tenham, digamos, fluam com muita facilidade esse diálogo, né. E o governador Paulo Dantas é uma pessoa muito sensível, ouve muito as ponderações e não é digamos assim, um cabeça dura. Então isso facilita esse diálogo, né, de muita harmonia com todos os deputados, independente do bloco partidário onde eles estejam. Então esse ambiente é muito bom para facilitar isso. Esse é um projeto muito importante aí que o governo do estado vai tutelar, que é cobrar da BRK, né, o que ela se comprometeu a fazer, né, que é um projeto ambicioso, né, de tornar Maceió 100% de água tratada, né, e de esgoto tratado. Esse é um ativo importante para os alagoanos, porque quando você investe R$1 em saúde ou em saneamento, você economiza R$3, R$4 em saúde, né? E uma cidade saudável como essa, ela vai atrair negócios, né? Empresas, entendeu? O turismo, que é a nossa principal vocação. Então, isso facilita de forma extraordinária o desenvolvimento econômico do estado de Alagoas, porque na economia de Alagoas, o turismo é o principal carreador de recursos para o Estado, para impostos, para poder o Estado cuidar das suas obrigações com saúde, educação, mobilidade urbana e etc. Bem, o senhor encabeça uma frente parlamentar que é de extrema relevância, porque o Brasil planeja e executa o maior número de empregos. Eu falo sobre micro e pequenos negócios. O senhor é o presidente da frente parlamentar que trata dessa questão, doutor. Pois é, Liz, nós, humildemente, né, antes de começar o nosso mandato, nós fizemos um planejamento estratégico dos pontos que nós íamos
tocar, né, em vez de quantidade e de qualidade. Esse foi um dos pontos, quando a gente teve uma interlocução com o SEBRAE, que foi sugerido e nós aceitamos, e o parlamento nos autorizou a criar a frente parlamentar das pequenas e grandes empresas, né, que são o que tocam a economia do país, né. Então, isso já foi formalizado, teve toda a sua tramitação na Assembleia, e no segundo semestre é um ponto importante que a gente vai fazer a implantação disso, né. Fazem parte 6 deputados estaduais, deputado Ricardo Nezinho, deputado Alexandre Ares, deputada Fátima Medeiros, deputada Sibeli, deputada Rose, e nós vamos cuidar de ser o interlocutor desses agentes importantes do desenvolvimento de Alagoas e do Brasil, né, para que possa apoiá-los se houver alguma demanda de legislação, né, e ser o interlocutor junto ao governo do Estado, né, para que essas pessoas possam cada mais ter apoio para se desenvolverem, para empreenderem, né, e gerar riqueza para o Estado de Alagoas e bem-estar para a população. E elas estão em todos os lugares, né, doutor? A gente pensa em turismo, nós temos pequenos e micronegócios, a gente pensa na agricultura familiar, eles estão em absolutamente todos os lugares, gerando emprego, gerando renda, fixando as pessoas nos seus lugares. Isso, no setor saúde também, né, que é um setor importante do ponto de vista econômico. Então, onde a gente chegar, você vai ter um micro ou um pequeno empreendedor que está ali sobrevivendo e que ele precisa de suporte, de apoio, né, institucional, né, seja da Assembleia Legislativa, seja do governo do Estado, ou se tiver alguma interlocução que precisa ser feita com a bancada federal, nós vamos, essa frente parlamentar desses deputados que eu já mencionei, ela vai se prontificar e encaminhar essas demandas para Brasília, né. Agora, deputado, nesse segundo semestre tem um projeto que é de sua autoria, um projeto de lei, é um projeto necessário, alguns estados já iniciaram essa discussão também, porque nós estamos com um número expressivo de jovens, pré-adolescentes e adolescentes em condições de saúde muito precários. Isso, é claro, que vem de uma cultura que se estabelece na própria escola, na sua vida escolar, na sua rotina escolar. E esse projeto de lei fala exatamente sobre a alimentação nesse período de extrema relevância que vai conduzir o resto da vida. Liz, esse é um projeto muito importante. Ele está tramitando na Assembleia Legislativa e a gente espera ter o apoio dos nossos companheiros para que possa ser aprovado, né, e sancionado pelo governador Paulo Dantas, que ele propõe retirar da merenda escolar os produtos processados, né. Esses produtos são deletérios para a saúde das crianças, né. É nessa idade, né, que primeiro se formam os hábitos de vida e depois é que começa o chamado processo de aterosclerose, né, que mais na frente vai provocar infartos, vai provocar acidente vascular cerebral. Então, alguns estados já adotaram isso e a gente vai estar propondo aqui em Alagoas a gente fazer isso. Isso, além de levar saúde para essas crianças, né, a gente economiza mais na frente, com menos doença cardiovascular, que é a que mais mata no mundo inteiro, né? E a gente também faz com que essas escolas passem a usar alimentos saudáveis, né, dos pequenos produtores, né, movimentando também a economia local, a economia aqui de Alagoas. Então, esse é um projeto que eu acho de uma relevância muito grande para a saúde. Nosso foco passa pela saúde, né? Outra concentração muito grande é de institucionalizar o Hospital do Coração Alagoano, Adib Jatene. Essa é uma obra extraordinária, né, do governador Paulo Dantas, foi ele que o Renan Filho começou, Paulo Dantas terminou, quando eu estava também vice-governador, né. Em setembro agora nós vamos completar 1 ano, né, e nós estamos lutando junto com o governador para que a gente possa cada vez mais, que eu chamo de institucionalizar esse hospital, dar autonomia para ele, dar obrigações, né, e dar chance a ele de procurar recursos, né, para que não só faça o atendimento convencional, mas leve para lá a Universidade Estadual de Saúde, a Uncisal,
e interioriza essas ações. Um outro projeto que nós estamos protocolando, já fizemos uma indicação, mas tem que vir lá do governador, nós vamos estar com ele, é a criação de um fundo estadual de cardiologia, né? Para que a gente coloque o que eu chamo de cardiologia social. A gente leve a cardiologia para o programa de saúde da família, porque uma doença cardiovascular grave, que vai provocar um infarto, ou mais na frente exigir que a pessoa faça um transplante de coração, ela começa com um paciente que foi atendido lá no interior, lá em Cacimbinhas, e não teve a sua pressão arterial tratada adequadamente. A hipertensão é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares. Eu vi você entrevistando aqui o Marco Antônio Mota, que é o professor emérito da Universidade Estadual de Saúde do Estado de Alagoas, né? E o Marco é uma das maiores autoridades de hipertensão arterial no Brasil e no mundo, é um grande pesquisador. Então a gente quer ter esse fundo, né, para que a gente fomente essas ações de promoção de saúde, que a prevenção é mais importante, né, do que você chegar atrasado e fazer, por exemplo, uma cirurgia. Então, quando a gente faz promoção de saúde, a gente está evitando doenças, né, está prolongando a vida dessas pessoas e melhorando a qualidade de vida deles. Bom, tem muita gente perguntando aqui como é que o senhor está conciliando, continua cirurgião, como é que é isso, doutor? A gente tem que continuar fazendo as duas coisas. Eu estou agora me voluntariando lá para o Hospital do Coração Alagoano. O senhor vai ser médico voluntário no Hospital do Coração Público. Porque eu já sou funcionário público, né? O deputado é um funcionário público, né? Então, e eu vou me voluntariar lá, né? Aí um dia ou dois da semana, né? E continuo também com a atividade privada. Quando sair daqui, eu vou passar no hospital para ver os doentes e mais tarde eu vou estar na Assembleia. E a vida segue, né? Porque isso, a questão da saúde, eu não tenho como me afastar disso, né? Isso me acompanhou desde os 17 anos, quando eu entrei na faculdade. O meu ambiente foi esse, né? E depois virou uma paixão, passou a fazer parte da minha pele, da minha cabeça, do meu coração. Então não tem jeito da gente largar isso. Agora, doutor Vanderlei, o senhor está presidente do diretório do município de Maceió do MDB, é isso mesmo? O presidente do MDB, diretório estadual, o senador Renan Calheiros, resolveu dar uma mexida do diretório, né, e fazer um rodízio, né? E aí nomeou uma nova comissão aqui para Maceió e eu fiquei como primeiro presidente. E nós estamos começando um trabalho para se dedicar a Maceió. Em setembro a gente deve trazer aqui a Fundação Ulisses Guimarães, né, que tem um projeto chamado Caminho das Cidades, né, para que a gente faça uma grande imersão aqui nos problemas de Maceió, né, e apontar soluções, né. Então o deputado Rafael Brito, a deputada Cibele, o deputado Galba e a doutora Petrúcia Camelo, que é suplente de vereador do MDB, compomos esse diretório e a gente quer ampliar, oxigenar, discutir, se dedicar a Maceió, que é uma cidade muito complexa, desigual, né, e que merece que a gente cuide disso e no final a gente ter um projeto para Maceió. Super importante, né? Essa discussão ela precisa ser mais realista, né? Observando o que de fato a gente encontra nas ruas. Exatamente, Elias. A gente quer fazer isso com muita serenidade, né? E trazer pessoas de fora que já tenham experiências exitosas. Ontem a gente discutiu a possibilidade de trazer a Organização Pan-Americana de Saúde para a gente fazer um diagnóstico da saúde aqui em Maceió, né? E procurar também a inteligência local, Universidade Federal, um CISAL, né? Onde tiver gente que pense os problemas aqui de Maceió, saúde, educação, mobilidade urbana, geração de emprego e renda, o turismo, né? Os negócios, a gente discutir isso de forma aprofundada
e não superficial. Isso gera um programa, né, para a cidade que pode ser oferecido para quem deseja ser candidato às eleições, né, independente de posição partidária. Em algum momento, esse projeto do MDB ele pode se tornar um projeto suprapartidário, né? E nós não estamos inventando, né, porque o governador Renan Filho, que teve uma grande gestão, né, em 2 mandatos aqui, ele partiu disso, né? Com um ano antes, nós começamos a discutir o partido, um projeto de governo, de modo que quando o governador assumiu, ele já sabia o rumo que ele tinha dado, né? Governo não é lugar de aprender, né? E num lugar tão desigual como esse nosso, a gente tem que ser cirúrgico, né? Então, se você ganha uma eleição e não sabe o que é que vai fazer, a chance de dar errado ou continuar a mesma coisa, estagnada, é muito grande. Então, nós precisamos de oxigênio, né? e de gente, né? Não precisamos de super-homem, né? Quando você está precisando de uma pessoa milagrosa, tem alguma coisa errada, né? A gente precisa de montar estruturas, né, com pessoas competentes, né, que possam gerar soluções para os problemas de Alagoas, de Maceió, né? Maceió, com a grande Maceió, quase mais da metade da população mora num raio aqui de 30 a 40 quilômetros, né? Por exemplo, muitos problemas de Maceió estão interligados às cidades vizinhas. A gente tem que levar isso em consideração, senão a gente, e como Maceió é um município maior, ele tem que conduzir isso, né, com os outros governos. Tem gente que mora nas cidades vizinhas, trabalha aqui, gente que mora aqui e trabalha lá, então isso gera dificuldades, né, que têm que ser equacionadas para serem resolvidas. E tem perguntas que precisam de respostas urgentes, por exemplo, o plano diretor extremamente atrasado, a sua atualização. Isso deixa muito vulnerável a ocupação de solo aqui na cidade, e a questão do que fazer com esses bairros que foram afetados e que estão desocupados agora. Esse é um desafio enorme, né, que a gente está enfrentando agora, né? A falta de um plano diretor, isso faz com que a cidade cresça desordenadamente, né? E depois esses aleijões não têm mais como ser consertados e atrapalham profundamente a mobilidade urbana, né? E o problema da Braskem, esse desastre ambiental, que é considerado o maior do mundo, né, urbano, não se conhece de nada parecido, ele precisa ser tratado com respeito, né, respeitando os interesses, primeiro da população, né, depois da população de Maceió, mas da população também do estado inteiro, porque interfere. Nós tivemos uma queda de receita de ICMS de 3 bilhões de reais. Então isso afeta todo o estado de Alagoas. Então essas compensações ambientais, elas têm que ser tratadas com muita responsabilidade, têm que ser colocadas claras, né, para que as pessoas possam participar dessas discussões, né, e cobrar a responsabilidade da empresa, né, porque senão ela sai de fininho, né, como se chama lá no interior, e nos deixa aqui com essa encrenca toda. Está sendo discutida também a retirada da Braskem dessa localidade? Dessa localidade. Isso custa aproximadamente, Elias, 1 bilhão, né? São vários hectares que tem ali, se forem colocados como é que se diz, para urbanizar, para fazer isso, custa 10 vezes mais do que isso. Então é uma coisa que tem que ser considerada. O senador Renan Calheiros tem puxado essa bandeira, né? E nós estamos acompanhando com muito interesse, né? Porque Maceió não merece isso. Definitivamente. Então, deputado, logo mais às 4h, início dos trabalhos lá na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, um abraço em todos os amigos da CBN. Bom, só para reiterar aí as muitas mensagens que aqui vieram, o deputado estadual Dr. Vanderlei continua, médico, cirurgião cardiovascular Dr. José Vanderlei Neto, e agora médico também voluntário do Hospital do Coração Alagoano, Dr. Adib Jatene.